programa de hoje, o ex-vice-presidente da nossa nação. O povo espera, a hora exige, o Brasil merece. General da Reserva e atual senador da República pelo Rio Grande do Sul. Mais de 45 anos a serviço das Forças Armadas do Brasil. Brasil! O brabo e flamenguista Hamilton Mourão. Muito bem, General Mourão tá aqui com a gente no Instagram, General Mourão, né? É isso mesmo? Rede social, General Mourão, e o Twitter também. Obrigado pela sua presença. Pela primeira vez, o nosso senador está aqui hoje. Senador ou general? O que você prefere? Qual patente você prefere? Eu vou dizer uma coisa pra ti aqui. Senador eu estou. Sim. Em general eu sempre vou ser. Exatamente. Mas na minha adolescência lá em Porto Alegre, né, meus amigos, meus primos, todos estudavam em colégios civis. Eu era o único do colégio militar, que cortava cabelo até aqui em cima, tal coisa. Hoje não, hoje é bacana, todo mundo usa cabelo curto, né? Mas naquela época não. E aí todo mundo me chamava de Milico. Então tu pode me chamar de Milico, não tem problema. Então vamos chamar de Milico. Ó, o Milicão. General. E por que o Rio Grande do Sul tem essa tradição militar, o general? O Rio Grande do Sul foi o encontro da América Portuguesa com a América Espanhola, onde houveram os grandes embates de traçar as nossas fronteiras. Então foi um estado que nasceu, né, sob a pata de cavalo, risco de espada, lança, choque. Então, e ao longo da história militar do Brasil, houve sempre uma guarnição militar muito grande no Rio Grande do Sul. Tá vendo? Uma pequena aula de história para vocês. General manja. Pois não. Vamos lá. Ô, general, o que mudou, pra gente entrar já na questão política, o que mudou dos 4 anos do Bolsonaro para agora, na tua opinião, como político? Olha, o que a gente vê é um governo que foi eleito sem projeto, né? Um projeto de Brasil, efetivamente. Mas parece que o governo foi surpreendido com a eleição. Né? O governo arma um ministério enorme, né, com dificuldade para distribuir esse ministério. Ao mesmo tempo, houve um Congresso eleito que não tem nem de perto uma maioria que dê apoio ao governo, pode ter maiorias transitórias, dependendo da proposta que vier de lá. Uma dificuldade grande e, mais uma vez, eu enfatizo, falta de ideias. Né? Tem que entender que nós estamos na terceira década do século XXI. Eu vejo o presidente da República pensando ainda no século XX. Né? Ele está ultrapassado nas suas ideias e nós precisamos fazer andar. O país precisa andar sob pena de nós continuar marcando o passo que já estamos há 40 anos, com todas as dificuldades para gerar emprego e renda e melhorar a vida da população. General, talvez do ponto de vista econômico, o maior problema do governo Bolsonaro foi a falta da reforma tributária. Não que não fosse vontade dele ou do Paulo Guedes, mas não saiu. E agora há de novo uma discussão. O senhor é do Amazonas originalmente e há uma questão tributária muito específica sobre o Amazonas, que é a zona industrial, antes conhecida como Zona Franca. Como você vê essa questão e como o Senado está se posicionando para essa reforma tributária? Olha, eu sou um defensor da reforma tributária, Sana. Na realidade, eu não sou no Amazonas, eu sou gaúcho mesmo. O meu pai é que era amazonense. Meu pai é que era amazonense. Tem família não lá. Não leu. Tá sabendo legal. Eu tenho família pelos dois lados. É que ele se considera indígena. A minha mãe é gaúcha e a minha avó... Meu pai, minha avó era amazonense, né, pelo lado de pai. Só para esclarecer isso aí. Essa questão, né, nós temos uma série de subsídios, né, hoje chegam aí a 360, tem gente que diz que é mais de 500, é um número meio enfumaçado. E um deles é o da Zona Franca de Manaus, que ela tem, né, um valor por reter gente na região, por permitir uma geração de emprego naquela região, e o gasto tributário dela está na faixa aí de uns 28 bilhões. Então eu acho que ainda é um gasto que dá um retorno, porque qual é a minha visão? Quando eu dou subsídio para algum setor, esse setor tem que me dar retorno. Ou ele é intensivo em mão de obra, gera emprego e renda, a Zona Franca é assim, ou é intensivo em tecnologia, pesquisa, desenvolvimento. Quem não está fazendo isso é que eu tenho que recuperar. Agora, a reforma vai ser uma discussão longa. Os estados estão ponderando, as grandes cidades estão ponderando, e eu julgo que nós temos que buscar o bom,
o ótimo vai ser difícil. Porque todo mundo quer ver só o seu umbigo, né? Sim, esse é que é o problema, né? Ninguém tá olhando o Brasil, tá tudo bem. Tem gente que paga lá em cima, tem gente que paga aqui embaixo, então você tem que chegar no meio termo. Agora, quem vai perder, quem vai ganhar, todo mundo vai espernear nisso aí. Eu vejo hoje que o melhor seria a gente partir para uma simplificação, como é a proposta lá do meu colega Oriovisto Guimarães, né, de você unificar a legislação do ICMS, unificar a legislação do ISS, que é o grande problema que existe hoje, e depois a gente partir para pequenos ajustes. Você trabalhou muito tempo e teve destaque, obviamente, né, na vice-presidência e teve esse protagonismo, que várias vezes você deu várias entrevistas falando quando o Bolsonaro estava lá. O que você acha desse momento do Bolsonaro? Você está alinhado com ele e se ele merece ser inelegível? Você fez o Pix pro Bolsonaro? Não, eu acho que ainda não é necessário fazer o Pix para ele. Tem que fazer, porque diz que o cara tá... É uma perseguição, né? Vocês viram, eu estava assistindo ali o que o Roberto Mota estava falando, que é uma pessoa que eu admiro muito. O livro, que é da segunda edição, eu já li a primeira edição, realmente é uma obra muito bem feita, né? O Bolsonaro vem sofrendo uma perseguição política, está se usando do sistema jurídico policial para perseguir o Bolsonaro. Não é? Então, esse caso agora do julgamento da inelegibilidade dele, por cada reunião que ele fez com os embaixadores, com o presidente da República, quando você compara com a absolvição que houve da chapa Dilma Temer em 2017, é vergonhoso. Então, quer acusar o cara, procura outra coisa para acusar o cara, mas não por isso. Mas é por quê? Exatamente por aquilo que o Roberto Mota falou. O Bolsonaro é um símbolo. Né? E para essa gente esse símbolo tem que ser derrubado, lamentavelmente. Ô, senador, mas o que é melhor? O Bolsonaro fora do esquema, ungindo alguém, ou o Bolsonaro enfrentando o Lula lá na frente com 80 quantos anos o Lula vai estar? 81. Mas tá com a Janja, né? Tá. A Janja que tá... não vamos entrar nesses detalhes. Exatamente, é melhor, general. O que você acha melhor? O Bolsonaro só fazendo o jogo lá ou o Bolsonaro mesmo saindo para... Independente dele estar elegível, né? Vamos colocar assim, desde que ele não fique inelegível, não significa que ele vá concorrer. Ele pode chegar à conclusão que é melhor ele concorrer para o Senado ou qualquer outra coisa e indicar outra pessoa para concorrer a presidente. Mas eu acho que a justiça tem que ser feita em relação à pessoa do Jair Bolsonaro. Não é? E querer condená-lo por algo que não é condenável, eu acho que é um absurdo. Então, mas a justiça está meio zoada. É a mesma coisa o negócio do Zenin. O Zenin, se você pensar, imagina amanhã, você liga a televisão e você vê lá nos Estados Unidos, que é mais ou menos parecido, que o presidente indica a Suprema Corte, chega lá sei lá, qualquer presidente americano fala, olha, eu vou indicar para a Suprema Corte americana o meu advogado. É impossível isso acontecer. Você nunca vai ver isso acontecer na maior democracia que é os Estados Unidos. Já aconteceu, mas então, já aconteceu lá? Já aconteceu. Aconteceu quando? Aconteceu com o Lyndon Johnson, que ele indicou o Abe Fortas no ano de 1965 para ser membro da Suprema Corte. Ele tinha sido advogado do Lyndon Johnson num processo nas eleições de 1948 e o Abe Fortas só durou 4 anos, ou 5 anos na Suprema Corte, porque logo depois surgiram várias acusações de corrupção e ele teve que renunciar. Mas aconteceu isso nos Estados Unidos e foi um problema muito grande. Agora, nós temos um exemplo aqui no Brasil, que é um grande exemplo, que o Sobral Pinto era advogado do Juscelino Kubitschek, o Juscelino quis indicá-lo para juiz da Suprema no nosso STF, e o Sobral Pinto disse que não poderia aceitar, porque se ele votasse contra algum processo que o Juscelino sofresse, ele seria um traidor. Se votasse a favor, seria um vendido. Sim. Então, como é que você viu essa indicação aí, Du? Eu votei contra, o doutor Zanin sabe disso muito bem, né? Eu coloquei isso muito claramente para ele, porque fere o princípio da impessoalidade e ele não tem notório saber jurídico. Né? Ele é um excelente advogado? É um excelente advogado, mas isso não significa notório saber jurídico. E o que o senhor acha do Senado que meio que se curvou, né? Teve muita gente que elogiou, disse o contrário ao que o senhor acabou de dizer, que ele tinha, sim, um notório saber jurídico. E não só isso, eu queria saber a posição e a visão do senhor lá no Senado com vários senadores que parece que tem meio rabo preso, tem vários pedidos. Vem senador aqui e fala que não está tendo excessos por conta do STF, que tem alguns ministros que... aliás, nenhum ministro está cometendo nenhum tipo de excesso
isso. Eu queria saber a opinião do senhor. A minha opinião é clara, todo mundo lá dentro do Senado sabe qual é a minha opinião, é a minha visão sobre o que ocorre hoje no sistema jurídico brasileiro. Nós estamos vivendo uma exceção. Sim. Não é? A partir do momento que você tem uma pessoa que ele é vítima, investigador, denunciador e julgador, está errado isso aí. Não é? Isso não pode. Eu tenho, e foi uma das perguntas que eu fiz para o Zanin, e que ele não me respondeu. Não é? Assim como perguntei para ele se ele, como ministro, aceitaria receber dinheiro para fazer palestra para a empresa privada. Perguntei para ele se ele, como ministro, aceitaria participar de eventos do Brasil no exterior pago por advogados. Né? Ele não me respondeu nada disso aí. Tá? Saiu pela tangente. Então, são problemas que eu vejo e que nós, dentro do Senado, temos que corrigir. Existem projetos lá dentro do Senado. Nós temos que cobrar do presidente do Senado, do meu amigo Pacheco, porque o Pacheco, no discurso de posse, ele disse que ia colocar em votação todos os projetos referentes a mudanças na Suprema Corte, com mandato, questão de decisão monocrática e outros. E até agora, passou-se o primeiro semestre e nada ocorreu. Só para completar, Sammy, perdão. O senhor acha que essas coisas não são colocadas em pautas? Por quê? Porque tem muito senador ali, obviamente sem citar nomes, que tem um rabo preso, porque é aquele que fica infinito, né? Quem vigia o vigia? É o Senado que vigia os caras e os caras julgam o Senado. É muito rabo preso? É só daqui 4 anos para resolver isso aí com novos senadores, não? Olha, o que eu vejo ali é o seguinte, o Senado é um grupo de gente mais velha, são mais ponderados, é diferente da Câmara. Você vai na Câmara e vai no Senado, são 2 ambientes totalmente distintos. Sim. Até pela quantidade. É Blue Label. Até pela Blue Label. Só 18, 21 anos lá, o até pela quantidade de gente que existe lá dentro, né? Então há mais uma certa ponderação. Seria muita leviandade minha chegar e dizer que fulano, beltrano, cicrano tem rabo preso. Né? O que eu vejo é que às vezes há um receio de alguma mudança. Mas o Senado tem que entender, porque é responsabilidade dele, esse clamor que hoje a população brasileira coloca. E não tem um lugar que eu vá que eu não seja cobrado por isso. Falando em cobrança, general, teve o arcabouço fiscal. No meu entendimento foi um erro, porque a gente tinha o teto de gastos, inclusive podia cair em impeachment algum presidente que não cumprisse. O arcabouço de gastos, ele faz um patamar mínimo de gastos que, mesmo se não obedecer, pode estourar a dívida pública. O seu voto foi a favor do arcabouço. Eu queria saber se teve algum motivo especial para isso. Por que não manteve o teto? Olha, o teto de gastos, eu vou dizer para ti, Sana, quando ele surgiu, eu era secretário de Economia e Finanças do Exército. Naquela ocasião eu reuni, na reunião do alto comando do Exército, e mostrei o que ia acontecer aqui no Brasil com aquele regime, que era necessário naquele momento para dar um freio de arrumação nos gastos públicos, já que desde 91 todos os governos aumentaram o gasto público em relação ao PIB. Na Dilma. Exceção de um governo, o governo de Jair Bolsonaro. Foi o único que não aumentou o gasto em relação ao PIB. Essa é uma realidade e que a grande imprensa não divulga. Lamentavelmente isso aí. Mas voltando à questão, o teto ele tinha uma regra que ele engessava o orçamento de tal forma porque tinha despesas que aumentavam mais que as outras. E passou a contrair o quê? As discricionárias, investimento e o dia a dia do governo. Então era necessário uma mudança da regra. O arcabouço, de uma maneira geral, ele é interessante. Mas o que nós estávamos apostando, o nosso grupo, nas 4 emendas que nós colocamos? E a principal delas era a emenda do senador Ciro Nogueira, que colocava vamos dizer assim, um controle na relação dívida-PIB. E, lamentavelmente, nós perdemos. Só tivemos 35 votos nessa emenda. Mas o arcabouço é aquilo que eu digo. Era uma linha de ação tiririca. Pior que tá, não fica. Ela tinha que ocorrer. Ô, general. Ela tinha que ocorrer. O Maduro chegou aqui e... Ô, Fuzil, tu não tava na rua, tio? Boa tarde, senhor. Eu vim aqui pra ver o senhor. Fuzil Eu vim aqui pra ver o senhor. Não rendeu o cabo Fuzil. É o cabo Boquinha. Tenente Boquinha. Eu sou o caos a cada 2 segundos. Mas, general, vivíamos um amor, o país viveu um amor, um romance entre população e força armada e tal, que nunca se viu. Pelo menos não na minha geração. E aí o Maduro veio e aí batia a continência para aquele cara e tal. E aí, de repente, a população começou a se revoltar de novo contra a Força Armada e tal. Como o senhor vê uma atitude dessa? E o senhor vê ainda se a população acredita e vive essa lua de mel com a Força Armada brasileira?
Olha, são questões cíclicas, né? A Força Armada, ela não é para ser amada, ela é para ser temida pelos adversários, obviamente, né? E nós tivemos uma construção muito grande aí ao longo dos últimos 30 anos, vamos colocar assim, de uma imagem extremamente positiva, e que agora, com esses últimos acontecimentos, uma parcela da população esperava que a Força Armada desse um golpe, né? O que era impossível, inimaginável, porque ia lançar o país num caos. Nós seríamos sancionados, nós não tínhamos apoio externo nenhum, e, consequentemente, a Força Armada agiu dentro da institucionalidade, preservando o tripé que sempre se falou, da estabilidade, né, da legalidade, né, e, obviamente, da legitimidade da Força Armada para agir. No caso que você citou do Maduro, né, o Maduro foi convidado pelo Lula como chefe de Estado. E aí, o americano tem um ditado que a gente gosta de repetir, né? We salute the man, we salute the rank, not the man. Né? Então a gente faz continência para o posto, mas não para a pessoa. É o que aconteceu. Uma barbaridade. Agora você, como general... Mas é ruim, né? Ruim, vem o Maduro. É ruim esse ditador vindo aqui, né? Nicarágua agora vamos ser. Foi uma bola fora do presidente Lula, eu acho, vou dizer para vocês, com toda sinceridade. Nós não podíamos deixar de ter um relacionamento... Olha a dancinha do Maduro. Eu morei 2 anos na Venezuela. Eu assisti o início dessa debacle toda aí. A relação com a Venezuela a gente tinha que ter embaixada lá, um adido militar, porque faz fronteira com a gente, não podia ficar um de costa para o outro. Agora, receber o cara e endeusar o regime do cara, aí tá errado. Todo general tem uma missão. Eu acredito que a sua missão na política também me parece a presidência da República. Isso já foi muito falado, discutido, e até uma rivalidade que criaram ou não entre você e Jair Messias Bolsonaro. Como é que se enxerga? É uma missão a presidência? E naquela época, quando falavam, não, o Mourão quer pegar o lugar do Bolsonaro. Sim. Como que você enxerga tudo isso? Olha, todo mundo sabe, né, que eu jamais, né, tive a veleidade de querer o lugar do presidente Bolsonaro. Eu fui com ele na chapa como vice-presidente e sempre cioso do qual era a minha responsabilidade, né? E muitas vezes ser a espada do presidente, outras vezes ser o escudo dele. É óbvio, nós temos um objetivo comum, mas cada um tem um trajeto para chegar lá. E eu nunca tive essa ambição de ser presidente da República. E não me vejo agora, né, com todas as especulações que são feitas, numa possível candidatura para 2026. Até porque o meu partido, Republicanos, tem o governador aqui de São Paulo, que é uma pessoa que já começa a se destacar, é um quadro jovem, né? O Tarcísio vai chegar aí a 2026, acredito, com 50 anos, 50 e poucos anos de idade, que eu considero uma excelente idade, né, para você ser presidente da República. E com tudo isso que o senhor falou agora, teve uma época que a turma falou assim, o Bolsonaro falou uma coisa, o Mourão vem quando tem oportunidade na imprensa, desfala aquilo que o Bolsonaro falou. O senhor acha que muitos bolsonaristas colocaram a pecha no senhor de traíra por conta de quê? Olha, a primeira coisa que aconteceu aí foi o meu discurso no dia 31 de dezembro, onde eu procurei atingir 4 objetivos, né? Eu procurei mostrar o que o nosso governo tinha realizado, um governo que tinha enfrentado uma pandemia, nenhum outro governo na história do Brasil, a não ser lá em 1918, 19, na gripe espanhola, né? Nós enfrentamos isso, né? E os feitos do governo, né? Queria colocar que as Forças Armadas, né, estavam agindo, porque eu estava vendo todos os ataques que estavam sendo feitos, tinha que defender as nossas Forças Armadas, né? Alertar para o povo brasileiro que no dia 1º de janeiro assumia um novo governo, mas não tinha troca de regime. Ficar claro isso para a turma que estava assumindo o governo. E as pessoas que estavam nas ruas entenderem que tinham combatido o bom combate e que guardassem a fé. Em relação a isso, teve Agora, teve gente, desculpa, polêmica. Teve gente que não entendeu. Sim. Não é? Achava que naquele dia eu tinha que ter dito, então, mas isso... assumo tudo aqui, amanhã ninguém entra no governo. Mas isso aí partiu da onde, general, essa turma? Porque a gente sabe que sempre quando muda um estilo de governo, tem isso, tem a frustração e tal. Mas aqueles áudios,
Os caras mandavam uns áudios. 72 horas. Daqui, 72 horas. 72 horas, as armas estão chegando. Porto de Santos. O que eu vejo é... Da onde saiu da onde saiu isso aí? Olha... Você tem as fontes lá? Olha, não, Surita, eu não estava... Estou afastado da atividade de inteligência, esse é um trabalho de inteligência, né? Eu, como vice-presidente, eu não tinha acesso a isso. Isso era uma questão do assessoramento direto ao presidente da República. O que eu vejo é que existe, né, um grupo que é mais inconformado e que julga que as coisas deveriam ter acontecido de outra forma. Mas teve uma polêmica e você chegou, eu queria saber como está a sua relação com o Bolsonaro e com os filhos dele. Por quê? Porque teve tá aqui no jornal Extra, que você mencionou... Que você... Não, tem que dar fonte, porque vai que é mentira o que os caras estão escrevendo, não é apuração minha do Extra. Que você... Qualquer coisa, o Extra... Se a pergunta não for boa, se for ruim... Se for bom, é do Sana. Ele escolhe. Deixa o Sana fazer. Você pega o CNPJ do Extra e processa também, não sei. Vai, Sana. O que aconteceu? Você teria falado que o presidente Bolsonaro assumiu um erro da equipe em relação àquele vídeo que ele falou na live, aquele vídeo que eu sugeri a altos golpistas, eu estava sob efeito de morfina. E aí, o Carlos Bolsonaro respondeu: acho que esse tal general esqueceu que há endereços de IP e tudo mais quando as pessoas publicam ou agem de má fé, sem surpresa visto deste. Então eu queria saber como está o relacionamento com o Bolsonaro e família Bolsonaro. Olha, eu tenho um relacionamento muito próximo com o meu colega de Senado, Flávio, com quem a gente se dá muito bem. O presidente, ele mora até perto de mim, né? Mas ele está nessa pressão que ele está vivendo, né? O Eduardo da Câmara, eu não tenho praticamente converso com ele, eu já conversei. E o Carlos está no Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que não é muito amigo. É um relacionamento, vamos dizer assim, normal. Agora, com o Flávio... Normal não é assim também. Normal, como eu digo assim, não é nem de diplomaços, de respeito. É de respeito mútuo, é isso aí. Agora, queria fazer uma pergunta para o senhor, senador. O senhor fica ali próximo ao meu gabinete. Aqui, Sérgio Moro perguntando para o senhor, queria a sua opinião sobre o Deltan Dallagnol, o que aconteceu com ele, e se vai sobrar algum deputado de direita, e estão vindo para cima de mim, querem pegar o meu mandato, quero saber do senhor, como senador, se o senhor votaria para eu ficar. Olha, eu tenho grande apreço pelo Sérgio Moro, eu acho que o Sérgio Moro ele teve um papel importantíssimo aqui na história recente do país. O que aconteceu com o Deltan é um absurdo, né? O camarada, pessoas condenarem o Deltan em 5 minutos, ou menos do que isso, né, sob o argumento de que ele antecipou a saída dele do Ministério Público para concorrer à eleição, porque poderia, né, ser, né, caçado ou condenado numa sindicância. Foi até que eu falei que o ministro relator, eu ia pedir os números da Mega Sena para ele, já que ele tem essa bola de cristal para saber essas coisas. Então foi uma justiça, né, flagrante, o uso da lei, né, de forma enviesada para condenar alguém. Então, uma vingança isso. E em relação ao Moro, né, ele tem meu total apoio, ele está enfrentando também um problema, um processo lá agora vai subir para o tribunal, já que o Tribunal Regional Eleitoral lá do Paraná o absolveu. E agora a questão está subindo para o Tribunal Superior Eleitoral. Mas de absurdo a gente vai para onde, senador? Pois é, aí é que eu volto a dizer, é o papel do Senado, né? O Senado vai ter que, em algum momento, entender que é que nem aquela máxima, né, do judeu, né? Ontem levaram o meu vizinho, anteontem levaram o meu vizinho, ele era comunista, eu não sou comunista, não dei bola. Sim. Ontem levaram o fulano, ele era católico, eu não sou católico, não dei bola. Ontem levaram o protestante, hoje me levaram. Mas o que falta para essa turma? Porque a gente vê, o povo não aguenta mais, todo mundo já de saco cheio, cobra, os caras liso. A turma tá muito lisa. O que falta para essa turma tomar uma ação? Porque o senhor falou, eu não vejo como rabo preso. Se não é rabo preso, é o quê? É falta de vontade de trabalhar, não? Eu vejo é que lá dentro nós temos que pressionar mais, o nosso grupo tem que pressionar mais, nós temos que estar mais bem organizados nessa pressão e principalmente convencer o presidente Pacheco a colocar o processo para votar. Isso aí tá difícil. Tá lá. Então, se a gente perder no voto lá dentro, ok, mas pelo menos nós...
Tá em pauta. Botou em pauta. Mas o problema é o cara, ninguém quer perder poder, né? Isso é que é um negócio, né, general? Mas tu não vai tirar poder. Agora a Suprema Corte, ela quem tem tá mandando? Ela tem que se disciplinar, né? Não é possível tu vê, agora tá todo mundo lá em Lisboa para esse evento do Gilmar Mendes. Quem é que tá pagando isso aí? Nós. Exato. Os trouxas. Quem é que tá pagando? E a conta não é barata. Quer dizer, o cara sai do Brasil para discutir Brasil em Portugal. Pô, isso parece piada, né? É isso aí. É igual piada. Comida é boa, general. Comida é ótimo, maravilhoso. Maravilhoso. Mas paga do teu bolso, né, tio? Fazer o break rapidinho. Ó, General Mourão, o Instagram dele é @General Mourão. O Twitter também, General Mourão, para você seguir nas redes sociais. A gente vai fazer um break só para rede de rádio. Muito bem. É isso aí. Quem quer fazer pergunta? A pauta do combate à corrupção, a gente sempre falava, Lava Jato, caramba, agora parece que a corrupção não existe mais no nosso país, né? Não acontece mais absolutamente nada. E analisando agora também, tem a história do Lira. O Lira, uma hora ele faz um acordo, ele liga pro Lula, depois ele muda o discurso. Como é que você avalia essa parte de corrupção e como é que você acha que vai tomar pro Brasil? Olha, a corrupção, ela é um mal que existe no mundo inteiro, né? Ela é endêmica, né? Sempre onde tem alguém que quer receber algum benefício e quer abrir mão, vamos dizer assim, da ética e da moral, vai haver um outro para pagar, né? Então, o importante é que você tenha uma legislação eficiente e que puna essas pessoas. Então, nós tivemos um momento de punições aqui e aí, de uma hora para outra, isso, né, entrou numa descendente, houve uma reação, vamos dizer assim, pelo lado daqueles que se julgavam atacados, punidos, seja lá o que for. E agora nós estamos naquele momento meio pastoso. Mas... Muito pastoso. E aí você vê, você citou o caso do Arthur, né? O Lira, ele adquiriu um poder considerável como presidente da Câmara de Deputados, teve das mais expressivas votações, acho que nenhum outro, né? Teve a votação que o Lira teve, né? E agora o que é que começa a aparecer? O uso, né, vamos dizer, de instrumentos, né, políticos, policiais para pressionar o Lira, né? Ô, Mourão, Esse é que é o problema, né? A ficha que o cara tem, né? O rabo preso, né, Milhão? Tem muita sempre que você for, queridos, sempre que você for votar em alguém, olha a capivara. Puxa antes. Pode servir para relacionamento. Com muita força. Se o cara tiver uma capivara extensa, pode ser pequena até. Não é a filó. Melhor não. Melhor no emprego normal. A capivara, ela... A capivara é complicado. O general, o Zuckerman lembrou da questão da Lava Jato. A gente tinha aquela esperança que alguma coisa ia mudar na política. Com a Lava Jato, com impeachment e tal, fazendo novas eleições, colocando um presidente de direita. Alguns candidatos, alguns deputados e senadores de direita tinham essa aspiração de que algo ia mudar. Só que hoje a gente vê o presidente, uma eleição muito estranha, o presidente chega, o presidente é o que tinha sido condenado, e agora todos os parlamentares de direita, alguns perdem rede social, o influenciador de direita perde o seu canal para conexão com o povo. A gente está retrocedendo, é para desanimar, porque a gente está retrocedendo, tudo está voltando, tudo que estava quase sendo resolvido na Lava Jato voltou. Como é que a gente fica nisso? Olha, eu sou um eterno otimista, viu? Eu vi bastante, né? Atravessei essa fase do Brasil todo. Eu sou de uma família, né? E aí é importante dizer que, quando nasci, meus pais já eram mais velhos, né? A minha mãe era uma pessoa de uma cultura muito grande, então a minha casa sempre foi um centro de discussão política, né? Então eu vim entendendo todo o processo que o país está vivendo, né? Então não é para a gente pegar e desesperar e achar que nós não temos solução. É aquilo que eu chamei de uma vez das aproximações sucessivas, né? É um processo, né? Nós vamos depurando até a gente chegar num ponto onde nós estaremos numa situação vamos dizer, com nossos representantes efetivamente, né, fazendo o trabalho que eles têm que fazer dentro do Congresso Nacional, dentro das Assembleias Legislativas, dentro das Câmaras de Vereadores. Agora, o Brasil é um país muito grande, muito desigual, né? Então não é simples as soluções aqui para o Brasil. Mas como senador, que o senhor falou assim, tenho esperança, os parlamentares exercendo suas funções, porque a gente só vê a corda esticando
e nunca afrouxa, nem um pouquinho, nunca afrouxa. A turma tá vendo, todo mundo tá vendo, acompanhando e a gente tá desesperando. Tá desesperando e... Que é isso, gordão? Desesperando calmamente. Calmamente. Mas estamos desesperando calmamente. Eu estou desesperado, mas com muita parcimônia. Mas não tem como não desesperar. Se desespere assim. Rapidamente, ficar que nem um louco, sair correndo. Judite. Não, mas a turma tá desesperando e tá vendo o quê? Que a corda só estica e nunca afrouxa. Nunca. Não tem como a gente criar uma esperança se mais de 300 mil volta no Deltan e o cara é caçado. E essa perseguição a gente vê que é só do lado da direita. Como não desesperar vendo só a corda esticar e não afrouxar nem um pouquinho? É porque, volto a dizer, compete a nós, lá dentro do Congresso Nacional, na Câmara nós temos força, o Senado é mais diluído, mas a gente tem que ser mais efetivo, mais ativo, não é? E irmos convencendo, não é? Existe um grupo de centro ali que você tem que convencer a vir para o nosso lado para que essas medidas que a gente julga necessárias para o avanço do país sejam votadas e a gente consiga, né, sair desse lodo, né, que a gente está preso. É a responsabilidade nossa. Boa. Agora quero ver se responder a pergunta do Fábio Gueré, nosso roteirista, que é uma pergunta espetacular. Veio de camuflado hoje. Não é uma pergunta, tem uma pergunta chata, maluco hoje. Né? O senhor foi vice-presidente de um governo onde praticamente todos os ministros, eles eram ministros técnicos e sabiam assim do que se tratava a pasta que eles estavam cuidando. No governo de hoje a gente vê que tem alguns ministros assim que não tem condição de ser caixa numa quitanda. Verdade. O que o senhor acha dessa comparação? Olha, foi aquilo que eu respondi na primeira pergunta aqui a respeito do atual governo, né? O governo criou esses 37 ministérios dele aí e saiu distribuindo. É um Frankenstein, né? Sim. Né? Agora bota uma cabeça aqui, bota uma bunda ali, e aí vai montando aquele Frankenstein. É ruim pro país. É péssimo pro país. Não é você ter só ministro técnico ou você ter só político. Se você tiver um bom político que saiba se cercar de excelentes assessores e que seja um cara que saiba tomar decisão, tá muito bem, excelente. Agora, se o cara vai para dentro de um ministério para fazer business, aí tá errado. Aí, general, mas aí, o senhor, na eleição que vocês perderam, muita gente, óbvio, se candidatou e foi no embalo e era do lado do Bolsonaro e tal. O senhor acha que teve e ainda tem muitos excessos, assim, de tuitada, de falar o que quer, porque, queira ou não queira, a galera que foi eleita nas costas, vamos dizer assim, sem denegrir, do Bolsonaro, meio que se achava que podia tudo e tuita o que quer e faz o que quer. Você acha que essa eleição também se perdeu por muitos excessos, não do presidente nem de vocês, mas dessa turma que veio pelas costas do Bolsonaro? Não, eu vejo que nós perdemos a eleição no detalhe, né? Então, nós sofremos, o nosso governo, eu acho que foi o governo mais atacado da história do Brasil. Sem dúvida. Antes da gente assumir, nós já estávamos sendo atacados. Sim. Antes de assumir, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu respondi a N perguntas de colegas de vocês se ia ter golpe, isso antes de assumir. Sim. Já sobre autoritarismo, sobre... Era tudo nesse sentido. E desde o primeiro segundo, toda e qualquer palavra do presidente, toda e qualquer atitude do presidente era detonada, né, na mídia de uma forma geral. É só você comparar com o que acontece com o Lula. Vocês estavam tocando aqui há pouco nas viagens internacionais do Lula, né, do gasto. O pessoal passa pano. Passa pano. Tá bom, o cara, se ele gastou 24 milhões de viagem internacional, mas deu retorno pro país, beleza, agora espreme isso aí e vê se deu retorno. Tem nada, só discurso bonito no exterior. Então, e o Bolsonaro, quando acontecia qualquer coisa dessa, era um escândalo, né? Então, nós fomos muito atacados. E isso, vamos dizer assim, parcela dos nossos eleitores, não é? Foram, vamos dizer assim, sofreram uma lavagem cerebral disso aí. E deixaram de ir votar ou não votaram na gente. Milhões, isso. Né? Fez o L embaixo da mesa. Aqui tem um monte, general. Agora tá todo mundo chorando aí. Aqui. Não, só lamento. Aqui teve um monte. Lamento. Olha, eu não tô nem aí. Para mim, tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Aqui a turma chora agora. Nem ele, né? E o pai não vê. Agora você fala que você tá otimista, mas não parece que não tem nem direita nem esquerda no Brasil, que falam que sempre tem o centrão. E, de novo, a gente está tendo que
se curvar para o centrão. Eu vou dizer para ti, né? Eu sou um crítico da questão de direita e esquerda, porque eu acho que isso é algo que já é do século XX. Isso vem da Revolução Francesa, não é? Onde na Assembleia dos Estados Gerais quem se sentou à direita do rei eram os nobres, então era a direita, não dava bola para o povo, e a esquerda sentou a turma revolucionária, mais o clero. Então daí nasce esse conceito. Tá. Hoje o que eu vejo é que nós temos uma disputa entre duas formas de pensamento. O pensamento liberal, que é aquele que entende, né, dos direitos naturais, do conservadorismo, não é, da liberdade econômica, não é, de leis que facilitem o empreendimento, e a outra turma que acha que o Estado é o senhor todo-poderoso. Essa é a grande discussão central aqui no nosso país, e que nós, que temos a visão liberal, que é aquela que realmente dá margem para que a pessoa progrida, para que gera emprego, para que gera renda, que melhora a vida de todos, nós temos que fazer valer isso aí. Eu acho que essa é a grande discussão. Boa. E falando nisso, general, a gente teve sempre manifestação do pessoal da direita quando queria aprovar alguma pauta, seja na Câmara ou até no Senado. E agora, depois do 8 de janeiro, as pessoas elas ficaram em casa estão com medo de se manifestar. O que o senhor está achando da CPMI do 8 de janeiro? E se o senhor acredita que o povo ainda pode e ainda vai voltar para as ruas para se manifestar? Em primeiro lugar, eu quero deixar clara a minha visão do 8 de janeiro, né? Quem quer dizer que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado no Brasil está de brincadeira, né? Seria o golpe mais tabajara do mundo, sim, né? Sim. O pessoal achava que a meia dúzia que invadiu o Congresso, o Palácio do Planalto e o STF iam ficar sentados lá dentro e dizer, agora eu sou o presidente do Brasil e está comigo. Não. O que houve ali foi uma manifestação que, por incompetência, imperícia e negligência dos organismos governamentais encarregados de prover a segurança na esplanada dos ministérios, desandou numa baderna. É isso que tem que ser tratado. Os baderneiros, os efetivos baderneiros, quem quebrou, que não sei o quê, que seja condenado. E todos nós sabemos que uma condenação dessas aí é crime menor. Né? Muito vai pagar a cesta básica, o outro vai pegar uma condenação de 2 anos com sursis, não tem. Né? É o que está na nossa lei. Então, aí, mas o cara quer agravar aquilo dizendo que aqueles caras se reuniram para dar um golpe de Estado no Brasil. Então, mas aí faz sentido aquela narrativa de falar que o Bolsonaro era para dar um golpe. Ele já termina com uma tentativa de golpe. Nada, o Bolsonaro não tem nada a ver com isso aí. Então, não, eu digo para especificamente da CPMI, o que está acontecendo ali? Tem aquele grupo lá da turma do governo que quer provar que o Bolsonaro era o responsável por aí, era uma tentativa de golpe. E o nosso lado tem que deixar muito claro o quê? Que o governo deixou de agir. Eu até posso dizer aqui o seguinte, né? Fazia uma semana que os caras assumiram o governo, estavam tomando pé, acharam que não ia dar nada. Janeiro, eu sempre disse, se alguém quer declarar guerra ao Brasil, declara guerra em janeiro, porque tá todo mundo de férias. Sempre falei isso aí. E domingo à tarde. Né? Domingo à tarde, domingo à tarde. Isso aí é futebol, né? Churrasco, enchido a cara, tava tudo torando em casa. Né? Então é isso que aconteceu. Tudo torando é bom. É o novo bom dia. Ô, general, deixa eu aproveitar aqui, a gente tá falando muito do Brasil e tal, é importante, mas eu queria saber da sua experiência que você tem como militar, esse negócio lá o Putin, lá, Rússia. Na Ucrânia. Como é que você está vendo esse... Olha, a gente tem que conhecer a história da Rússia, né? O Churchill dizia que a Rússia era a esfinge, né? E a Rússia, ela, ao longo aí dos últimos 500 anos, ela foi invadida umas 6 vezes, né? A partir daquelas planícies do norte da Europa. Então aquilo é dentro da filosofia dos líderes russos, tem essa questão da segurança. E a linha dos países bálticos, da Polônia, da Bielorrússia, da Ucrânia, da Moldávia, é a linha de segurança deles. A partir do momento que houve o avanço da OTAN para lá e da União Europeia, o Putin resolve reagir porque ele acha que tem que manter a Rússia grande. Para o lado ali dos Tajiquistão, Turcomenistão, ali ele consegue controlar. E esse lado ele não conseguia controlar. Ele reage tomando a Crimeia, né? Toma a Crimeia no ano ali de 2014. Vamos lembrar que a Crimeia, até 200 e poucos anos atrás, era a russa, e depois, eu acho que foi em 1950 e poucos, o Nikita Khrushchev, que era ucraniano, deu a Crimeia para a Ucrânia. Né? Bom, se dissolve a União Soviética, a Rússia ali é o
principal porto que ela tem, que é Sebastopol, tá lá. Sim. É o único porto de água quente que ela tem. Então ela precisa daquilo. Então ele foi buscar aquilo ali. E aí ele passa a fomentar uma revolta no país, no leste do país. E termina por invadir, né? Uma invasão injustificada. E agora se trava uma guerra à morte ali, né? Que eu não vejo hoje, não é, luz no fim do túnel nessa guerra. Virou guerra de trincheira, né? Os mercenários virou mercado, né? E você tem a questão da milícia, essa aí da Wagner, né? Que já atuava por procuração russa, aí atuou lá na Geórgia, né? Está atuando ali na região do Sahel, na África, né? Então a Wagner está atuando em vários lugares do mundo aí. E alguma coisa aconteceu que eu não tenho essa informação, que levou ao Prigozhin a fazer essa revolta contra o Putin. E minha visão, né? O Putin vai passar o rodo no Prigozhin em algum momento. Pode ter certeza. Então, mas diz que o Prigozhin... Já tentaram, né? Então, diz que ele foi lá para a Bielorrússia, que ele acertou lá com o Mas a Bielorrússia, a mão do Putin chega lá. Você acha que vão meter um polônio no Prigozhin? Alguma coisa vai acontecer. Careca vai pro saco? Vai demorar muito pela história do Putin. Agora me fala uma coisa, general, esse negócio de terceirizar a guerra, assim, de ter esses grupos, porque é grande esse grupo dele, né? O grupo 20 mil, desse né? maluco é bastante gente, né? Meio um exército. Olha, isso nasce na campanha contra o terror. Na guerra contra o terror surgem essas companhias militares do nosso lado. A primeira que aparece aí é a Blackwater, né? Então a Blackwater operou lá no Iraque, tem várias, né, histórias a respeito aí. Essas companhias estão atuando no mundo inteiro. E óbvio que os russos também fizeram a dele. Claro. Né? Mas o que você acha disso? É aquela história, tem uma porção de gente hoje que quer guerrear. Né? E existem pequenas guerras ao redor do mundo, como sempre houveram. Né? Quando a gente pega, muitas vezes, sempre tem que olhar a história. Né? Ali, a segunda metade do século XIX, até entrar na Primeira Guerra Mundial, parece que não houve grandes conflitos no mundo. Mas houveram várias pequenas guerras por procuração por causa do colonialismo, tanto na África como na Índia, né? Etc. E tal. E agora está acontecendo a mesma coisa. E o Brasil tem que se posicionar. O que você achou do Lula para tomar uma cervejinha? Você, como general, você falaria com o Zelensky, falaria lá com o Putin? Qual é a posição se você tivesse... Levava o Putin no cargo? O jogo do Flamengo. Como diria o Robin para o Batman, santa ingenuidade. Não dá. O Brasil ele se posicionou claramente contra a invasão. Os nossos princípios de relações internacionais são claros, né? E agora tem que buscar um processo de paz ali que não é simples. Né? As Nações Unidas têm que trabalhar nisso aí. E as Nações Unidas, já de algum tempo, elas perderam sua capacidade de agir, né? A Organização das Nações Unidas. Força, né? O caso típico foi da pandemia, né? O que a ONU fez na pandemia? Nada. Porcaria nenhuma. Então, esse é que é o negócio, né? Tem líder. Então, o líder fraco, líder ocidental fraco. Frouxo. Tem o Biden, que o Biden tá mais pra lá do que pra mas não sabe pra onde anda. Se sobe, se desce, escada, se rola. Nem anda. O nosso grande líder pode ser Luiz Inácio. Pode fazer uma conjunção Silvestre. Janja. Pode ser que a Janja. O Janjo. Aí, ó. Não é? Pode ser a Janja. Ou a Michelle. O líder do Ocidente pode ser a Janja. Opa, o Madurão toma conta de tudo. Não é? Vai ser a nossa líder. Segue o líder. A Michelle, ela construiu uma imagem muito positiva, né? Eu acho que ela é uma pessoa que eu nunca tive grandes conversas com ela, mas eu sempre vi que ela é uma pessoa que presta muita atenção nas coisas e que ela entendeu um caminho e que ela se apresenta dentro daquele caminho bem... Né? Perigoso. Chamou a 10, hein? Perigoso pro Bolsonaro, né? Eu acho que se ela, por exemplo, se ela virar presidente, vai puxar primeiro damo, puxar o tabaco, vai lá o Bolsonaro vira primeiro damo, vai servir café, jogando dominó, tá certo? Comendo churrasco, comendo pão com leite condensado aí, tá certo? Pô, acho que ele vai ficar bem, pô. General, agora eu queria fazer uma pergunta também, talvez. O comando maluco. Só pergunta. A mais difícil. A mais difícil. Pergunta que ele já respondeu. Calma, Dedé. Respondeu a meia hora. Deixa o comando maluco. Só fica caladinho vocês aí. Deixa o comando Então, a pergunta agora é: Sampaoli tá dando conta ou precisa do Jorge Jesus mesmo? Olha, a questão do Flamengo é a seguinte, né? Os nossos jogadores ali, pelos quais eu tenho um grande apreço, eles têm que parar de se comportar como Cone e correr mais. É só isso, pô. Mas o Sami, ganhou do Sana. Você acha que tem muito Cone no time hoje? Isso.
Não, aquele jogo contra o Bragantino foi 11 cone, né? 11 cone. Ontem o Santos, que não tá bem... ali foi uma grande pelada. Suaram pra ganhar. Foi jogo do aterro do Flamengo. Suaram pra ganhar. Vem não, general. Peladão. O sonho do Flamengo é ser o Santos. Tanto que só contrata o jogador do Santos. Ainda que é o Ângelo. Eu acho que pior é ser vascaíno hoje, hein? Mais difícil. Mais difícil. Não, e quem diria que o Botafogo tá onde tá, né? Agora virou o quê? Que clima, né? Da futebol, Meu Deus, depois do intervalo no pique, tem muito mais palestra. O Mourão foi um belo zagueiro. Meu Deus, depois no pique. monstro. O Mourão jogava futebol em Corey Jones. Sempre fui perna de pau. Qual é o lugar do perna de pau? Banco de reserva. Não, o goleiro. Pegava tudo aqui, irmão. A grande vantagem é que era o primeiro a ser escolhido. Muito bem. Ô, general, obrigado pela sua presença. Nada, eu agradeço. já tinha... Um papo sempre é muito bom com o general, muito gostoso conversar com você. Obrigado. Primeira vez que ele está aqui no Pânico, ao vivo, batendo papo com a gente. O Instagram, General Mourão. Twitter, @General Mourão. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado aí, pessoal. Um abração para todos aí. Valeu. Bom trabalho. Fala bom dia aí. Fala bonito. Fala bonito. Bom dia! Muito bem.